Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 22, de 1 a 14. O banquete da justiça e seus convidados. Jesus está em Jerusalém, mais exatamente no templo, centro do poder político, econômico e ideológico daquele tempo. É aí que ele conta 3 parábolas. A primeira e a segunda já foram apresentadas nos domingos do Evangelho do 26º e o 27º. Trata-se de parábolas de confronto e de conflito entre Jesus, o mestre da justiça, e os promotores da sociedade injusta, representados pelos chefes dos sacerdotes, o poder político, religioso, ideológico, os anciãos do povo, o poder econômico. Mateus juntou 2 parábolas. A primeira, do verso de 1 a 10, fala dos convidados à festa de casamento do filho do rei. A segunda, dos versos de 11 a 13, fala do traje de festa. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Formava uma sentença à parte. Tudo isso foi harmonizado por Mateus, formando um único tema, cujo título pode ser este: o banquete da justiça e seus convidados. De fato, podemos perceber ao longo dos domingos do tempo comum deste ano que o tema da justiça do reino atravessa todo o Evangelho de Mateus, tornando-se chave de leitura importante para a compreensão de toda a obra. O primeiro ponto: as elites não querem a justiça do reino. Jesus contou a parábola do casamento do filho do rei. É fácil perceber que o rei é Deus e que o filho do rei é Jesus. O casamento recorda a aliança. Participar dele é comprometer-se com a prática da justiça. Os convidados que recusam o convite são as lideranças do povo, chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Os empregados são os profetas ou mensageiros que ao longo da caminhada do povo de Deus desmascaram as injustiças dos líderes. Parece estranho que esse rei convide, em primeiro lugar, os que detêm o poder econômico e político. Os chefes dos sacerdotes e anciãos formavam maioria no sinédrio. É que as lideranças são as primeiras responsáveis por uma sociedade justa e fraterna. Parece que, na parábola, não se fala da noiva. Teria sido esquecida? A resposta virá mais adiante. O rei preparou a festa de casamento do filho e mandou os empregados chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram ouvir. O rei mandou outros empregados dizendo: digam aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. É importante entender. Esta parábola se encontra também em Lucas 14, 16 a 24, com algumas diferenças, como, por exemplo, a delicadeza com que os convidados se desculpam, coisa muito própria das elites. Sabem tapear com fineza e manipular as coisas a seu gosto. Os convidados, segundo a parábola de Mateus, são grosseiros e violentos, pois desprezam em bloco o convite. Um foi para o campo, outro para seu negócio e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E aqui chegamos ao nó da questão. O banquete que Deus oferece é a possibilidade de uma sociedade baseada na justiça do reino, tema fundamental do Evangelho de Mateus. Em vez de se preocupar com a justiça do reino, que é vida para todos, as elites se ocupam com suas posses e lucros desonestos. De fato, no tempo de Jesus, os anciãos eram latifundiários e grandes comerciantes. Mas não é só isso o que eles fazem, pois chegam a torturar e matar
os que denunciam suas injustiças. A parábola é muito severa na sentença. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. As elites se excluíram do reino de Deus e sua justiça. O segundo ponto, os marginalizados participam do banquete. Os versos de 8 a 10, o reino da justiça não fracassa por causa da recusa das elites em construir uma sociedade justa e fraterna, pois o rei envia os empregados às encruzilhadas dos caminhos. Eles convidam para a festa todos os que encontram maus e bons, de modo que a sala ficasse cheia de convidados. A palavra grega diésodous, traduzida por encruzilhadas dos caminhos, lembra o fim das ruas da cidade, onde começam as estradas da roça. Em linguagem mais apropriada ao nosso tempo, poderíamos afirmar que os empregados do rei se dirigem às periferias, aos excluídos, e convidam todas as pessoas que querem se encontrar com o reino de Deus. Pois será com elas e a partir delas que o reino de justiça irá transformar a sociedade. Um terceiro e último ponto: os empobrecidos precisam aprender a justiça do reino. São próprios de Mateus. Passando entre os convidados, o rei percebe que um deles não tem o traje da festa. Os que estudaram a sociedade do tempo de Jesus afirmam que não era necessário roupa especial para participar dos banquetes, o que significa então a roupa de festa. Para um grande estudioso, Bonnat garante que ela representa a justiça, exigência permanente ao longo do Evangelho de Mateus. Se a justiça de vocês não superarem a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. O traje de festa, literalmente traje de bodas, era o nome que se dava à roupa do noivo e, particularmente, ao vestido da noiva no dia do casamento. Para surpresa nossa, descobrimos então quem é a noiva do Filho do Rei. Somos todos e cada um de nós, desde que vistamos a camisa, a roupa da justiça. Isso fica mais claro se associarmos a parábola ao Apocalipse 19:8. Lá se diz que a noiva do Cordeiro já está pronta, pois se vestiu de linho puro resplandecente. E o autor do Apocalipse não deixa dúvidas. O linho resplandecente representa as ações de justiça das pessoas e das comunidades comprometidas com Jesus, que Mateus apresenta como o mestre da justiça.